História das funções. De uma forma breve, estarei tratando a história das funções. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como surgiu a ideia de funções, a sua origem. Os registros sobre funções aparecem há cerca de 4.000 anos atrás, porém só nos últimos 3 séculos é que houve um grande desenvolvimento, apresentado por uma estreita ligação com os problemas da sociedade, os de cálculos de análise. Foram os babilônicos que construíram tabelas em argila, onde para cada valor da primeira coluna existia um número na segunda, e que na multiplicação desses números havia um outro relacionado. Percebemos aí a ideia de função. Aí aqui nós temos uma imagem ilustrativa da tabela de argila construída pelos babilônicos. Agora vamos falar um pouco sobre os pesquisadores que trabalharam com funções. Então, a partir do século XVII, começou a surgir as primeiras ideias sobre o conceito de função. Com a necessidade de observação dos fenômenos e das leis que buscavam explicá-los, Galileu Galilei e Isaac Newton, por exemplo, utilizaram em seus trabalhos algumas noções de lei e dependência, como hoje sabemos, fortemente ligadas ao conceito de função. Aqui então nós temos a imagem de Galileu Galilei e de Isaac Newton. No século XVII, Jean, matemático suíço, utilizou o termo função, assim designado os valores obtidos por operações entre variáveis e constantes. Ainda no século XVII, Leonhard Euler fez uso da notação atual, mas foi Gottfried, o resto eu não sei pronunciar, quem criou o termo função. Aí que temos a imagem dos 3 pesquisadores. Vamos para o próximo. O desenvolvimento agora. Então, vou falar um pouco sobre a definição de funções, como era e como é. Quando Gottfried forma essa ideia de função, ele vai definir como uma declividade de uma curva a um ponto específico. Aí temos a imagem aqui ilustrativa. Está um pouco pequena, mas dá para ver. Hoje, então, definimos função como a relação entre 2 ou mais conjuntos, estabelecida por uma lei de formação, isto é, uma regra geral. Os elementos de um grupo devem ser relacionados com os elementos de outro grupo através dessa lei. Aqui também temos mais uma imagem ilustrativa. Por exemplo, ficou como se fosse relacionando cada elemento de um conjunto A com os elementos do conjunto B, aplicando a lei de formação. Não tem o conjunto A, não tem o A nem o B ali, mas a gente finge que tem, entendeu? Aí essa aqui é a definição de hoje. Aí temos a conclusão. As funções possuem diversas aplicações no cotidiano, sempre relacionando grandezas, vetores, índices, variações, entre outras situações. Por exemplo, a inflação é medida através da função que relaciona os preços atuais com os preços anteriores, dentro de um determinado período, entre outros. Dessa forma, é muito importante obter o conhecimento adequado sobre as propriedades e definições das funções matemáticas.